pessoas também, pessoas de necessidades especiais. Beleza? E é exatamente esse assunto que a gente vai abordar agora, a relação de necessidade especial, né? Que está falando aqui, história brasileira e educação especial, ok? Falamos da perspectiva inclusiva, agora vamos falar sobre isso, beleza? E vamos para o slide, que o slide fala sobre um breve histórico disso. Um breve histórico do quê? Um breve histórico sobre a educação especial no Brasil. Então, como foi vista a educação especial ao longo da história do Brasil? Foi vista dessa forma que a gente vai ver nesse slide que eu vou mostrar para vocês, ok? Pois bem, bom, todos estão vendo os slides, correto? Sim, né? Espera aí que vai aparecer. Que eu não sei porque o meu Wi-Fi tá fraco hoje, não sei porquê. Eu tô quase botando no meu dados móveis. Mas tudo bem, tá indo. Acho que é também eu que tô ficando impaciente também um pouco, né? Vou até botar isso na oração, porque para eu ficar um pouco mais paciente, que talvez seja também um pouco de impaciência também minha da minha parte, né? Então, vamos lá. Exclusão. Ah lá, então, vamos lá. Primeiro título. Breve histórico e evolução da educação especial. Começou com a exclusão. O que é isso? Tá lá. As pessoas com necessidades especiais não estão inseridas em nenhum tipo de instituição de ensino. Ou seja, as pessoas de necessidade especial, elas eram vistas como o quê? Como pessoas que eram incapazes de aprender. Sim. Então o cara não vai aprender, logo, ele não vai estar na produção, logo, por que ele vai para a escola? Tá? Claro, que a gente está pensando aí numa escola que não era para todos, né? Não era estendida a todos. Estamos falando no ensino que não era obrigatório. Na verdade, aí o ensino era um privilégio. Não é? Então, obviamente, aqui eles estariam fora do contexto. Aí temos aqui a relação de separação. Olha lá. Pessoas com necessidades especiais estão inseridas em escolas especiais. E as pessoas ditas normais no ensino regular. Quando eu comecei a lecionar, já era assim. Eu peguei essa transição da separação em diante. Eu estou pegando. Beleza? Quer dizer, o que seria essa separação? Né? Você tem necessidade especial? Tem. Então você não pode estudar nessa escola. Não sei se vocês assistiram esse filme. Eu sou cinéfilo, sou fã de filmes, né? E, consequentemente, se você falar de um filme, provavelmente eu já assisti, né? Forrest Gump, O Contador de História. Nossa, é um filme clássico. Tom Hanks ganhou um Oscar de melhor ator pela atuação desse filme. Para mim, essa atuação para mim foi uma das atuações mais belas, mostrando uma pessoa de necessidade especial, beleza? Que era o Forrest Gump. E o interessante desse filme, né, que ele mostra que mesmo ele vivendo no mundo dele, né, com a questão cognitiva dele, com a questão as limitações cognitivas que ele tinha, inclusive no início também limitações motoras, né, que ele tinha a coluna envergada, isso não impediu que ele vencesse nem no mundo atlético, porque afinal de contas ele foi atleta de futebol americano, depois atleta olímpico de ping-pong, e nem no mundo fora físico, né? Mais cognitivo, intelectual, até porque ele se tornou um empresário bem sucedido, aquela coisa toda, né? Foi militar, também foi bem sucedido quanto militar, né? Mas quem se lembra desse filme vai lembrar que para ele conseguir se matricular numa escola normal,
que seria aí dita como escola regular, né? No caso aí ditas como normais, né? A mãe dele foi obrigada a fazer favores sexuais para o diretor da escola. Lembra disso? Talvez essa cena passou batida quando vocês assistiram pela primeira vez esse filme, né? Que a mãe teve que marcar com o diretor da escola e fez favores sexuais em troca dele aceitar a matrícula do Forrest Gump, porque ele era tido com um QI baixo, exatamente classificado como PNE, e a partir daí ele deveria estudar em escolas especiais e não numa escola normal. Caso você não tenha assistido esse filme, tenha Netflix, tá aí uma dica hoje para sexta-feira, tá, gente? Pizza, um dia só não engorda, tá? Pode comer a sua pizzazinha, beleza? E Forrest Gump e depois dormir agarradinho com seu amor, tá bom? Beleza? Tá aí, ó. Dica do professor Anderson. Aí você vai ver a educação, né? Nessa fase da separação. E a integração? A integração, gente, olha lá, também vivi já essa época. E vamos falar português, claro. Muito da educação pública é integração. Te digo, muito da rede pública, inclusive algumas que eu faço parte, questões éticas agora não vou falar o nome, né? Você vê integração, você não vê inclusão. Porque o cara tá ali. A pessoa de necessidade especial, ele tá ali. Agora, tá num contexto de participativo? Claro que não. Ele tá ali inserido, mas ele tá inserido visto como diferente. Ele está inserido, visto como diferente e, obviamente, dentro daquele contexto, ao mesmo tempo, meio segregado ali. Então, ó o que ele fala aí. Pessoas com necessidades especiais estão na mesma instituição que as ditas normais, mas em grupos separados, mesma escola e muitas vezes até em salas diferentes. E a relação de inclusão? Pessoas com necessidades especiais estão inseridas na mesma instituição de ensino e no mesmo grupo de pessoas ditas como normais. Ó, esse slide aí é uma cópia daquele outro que a gente viu, né? Beleza? E deixa eu voltar aqui para a galera que tem gente pedindo para entrar no nosso negócio aqui. Sempre tem gente pedindo que chega um pouquinho mais tarde, né? Deixa eu autorizar aqui a entrada. Entrou. Seja bem-vinda, tá? Rê Santos, tá bom? Vamos lá voltar. Isso. Só desliga. Isso, microfonezinho. Ok. Vamos lá. Beleza, gente? Tranquilo? Então nós vimos aí a relação de inclusão e a característica da história da educação especial brasileira, como está sendo colocado aqui também no programa de vocês aqui, beleza? Com isso a gente mata várias questões aí. Legal? Bom, outra relação que está sendo colocada aqui, né, no conteúdo de vocês, né, principalmente na parte aí voltada a políticas educacionais dentro da parte específica, beleza? São as teorias críticas e não críticas na educação, beleza? Relação que você vai ter bacana. Inclusive, gente, falar para vocês, nossa live da turma básica de segunda-feira a gente vai falar sobre currículo. Tudo de currículo que a gente vai falar também. Mas vou falar sobre esse assunto agora, das teorias críticas e não críticas do currículo na educação, ok? E vamos voltar depois nos slides para a gente ver. Bom, deixa eu primeiro olhar vocês aqui. Pois bem, meus amigos,
Vou falar de dois assuntos agora. Um a gente já falou, que é a relação do brincar. A concepção da criança, o espaço da criança, o brincar. Que a gente daqui a pouco vai ver os slides bonitos que falam sobre isso. E o outro é a relação da teoria do currículo. Bom, gente, nós temos praticamente 3 teorias do currículo hoje. A teoria do currículo não crítico, a teoria do currículo crítico e a pós-crítico, ok? E vamos falar agora sobre as 3 teorias do currículo. Bom, a teoria do currículo não crítico, que o próprio nome já diz, tá? Não crítico, é o currículo que vê a educação principalmente sobre um aspecto tradicional. Sobre aquele aspecto em que você tem o quê? Você tem uma educação onde o professor é o centro e o aluno é uma tábula rasa, onde existe uma educação bancária, aonde o aluno recebe as informações que são depositadas pelo detentor do saber, que este é o professor, pois é aquele que professa, ok? Então, consequentemente, tá? É um aluno não crítico. O que eu costumo dizer, tá? Palavras minhas, é o famoso currículo aceita que dói menos. O que é o currículo aceita que dói menos? É aquele que você está ali redentor, igual Cristo Redentor, de braços abertos para receber tudo que chega, de bom ou ruim. Não é verdade? Redenção, você lembra aqui? Braços abertos e tal, aquela coisa toda. E, obviamente, trata-se desse currículo não crítico. Já o currículo crítico, gente, ele corresponde exatamente ao quê? A um currículo principalmente com base freiriana. Currículo que visa a mudança social a partir da educação. Currículo que valoriza, no caso, ao quê? O papel social do aluno e o papel social da escola como um instrumento importante para a transformação de realidades, ok? É aquele currículo que não aceita o status quo. Como assim ele não aceita o status quo? Ele não aceita a imposição do status. Por exemplo, o currículo não crítico é aquele que vai dizer o seguinte, olha, você vai ter uma educação proletariada. Antigamente, inclusive, tinha esses termos. Escola proletária. Né? Você pega escolas antigas, procura pesquisar só, você vai ver. Escola proletária. O que é uma escola proletária? É uma escola moldada, né, dentro de uma estrutura de currículo para o proletário. É uma escola reprodutivista. Não crítica, claro, né? Que ela é para quê? Exatamente para fazer com que o cara seja, né? E outras escolas que eram escolas já voltadas para a classe, né? Você tem, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, né? Porque ele é famoso por causa daquela minissérie Maísa, né? É o Sagrado Coração de Maria, o Sacré-Cœur de Marie, que até hoje existe lá em Copacabana, né? O que acontece? Só aceita meninas até hoje, meninas. É um colégio que é feito para as meninas da alta classe. Afinal de contas, elas vão aprender a se sentar à mesa, elas vão aprender latim, elas vão aprender piano. Jamais terão essa aula que vocês estão tendo, porque jamais prestarão concurso público. Beleza? Por quê? Porque, enfim, o destino delas é aquele que você já imagina qual que seja. Não é? Como foi da Maísa, né? Enfim, esposa do Matarazzo, aquela coisa toda, e daquelas meninas que estão ali. Beleza? Estudei em um colégio de freiras italianas. Pode ser provavelmente esse modelo também, tá? Pode ser também esse modelo, sim, tá? Que eu estou falando. Agora, já o modelo, esse modelo crítico, já é um modelo transformador. Transformador no sentido de quê? De conceber a educação no aspecto de transformar a realidade. Ok? Beleza? Tranquilo, gente? Simples, né? Muito legal. Então,
Já o pós-crítico, o que seria um currículo pós-crítico? É um currículo de dar voz aos silenciados. Como assim dar voz aos silenciados? É dar voz a todos aqueles... É um currículo inclusivo, pronto. O currículo pós-crítico, ele é um currículo inclusivo. Por que ele é um currículo inclusivo? Porque ele vai dar voz a todos aqueles que foram... César Cole, antes que você fale assim, professor Anderson falou bonito. Não, é César Cole essa frase, tá? Do César Cole. Que fala o seguinte, que é dar voz a... A explicação é minha, tá, gente? Se você acha que eu falei bonito, porque a explicação é minha. É dar voz a todos aqueles que foram silenciados ao longo da história. Por isso que César Cole fala dar voz aos silenciados. Entendeu? Tranquilo? Como assim? Então, um currículo que vai falar de sexualidade, é um currículo que vai falar sobre gênero, é um currículo que vai falar sobre a história africana. Beleza? História africana. Eu, como professor de história, eu estou começando a pesquisar, a estudar. Eu não conheço muito bem a história africana. Eu estou sendo até alvo de críticas quanto a isso. Assim como eu não conheço muito bem a história indígena brasileira. Eu conheço muito bem a história europeia brasileira, que é a história que a gente aprendeu. É expansão marítima comercial até o Brasil atual. Beleza? Mas, assim, a história indígena pré-colombiana brasileira, não conheço. As tribos aí, G, Tupi, conheço o básico do básico. Entendeu? Não tivemos nem acesso. Fomos excluídos desse acesso. Né? Mesmo acontece com negros, né? Iorubás, conheço o básico, basicão. Também não sou um completo boçal, um completo idiota. Mas, porra, é muito aquém no meu conhecimento histórico brasileiro europeu, vamos dizer assim. Na matriz europeia. Beleza? Que é a história dos conquistadores, vamos dizer assim. Então, isso era, enfim, ensinar a história dos conquistadores. Né? É sempre a história, entre aspas, daqueles que venceram. Então você há de concordar comigo que tudo isso foi subtraído ao longo do currículo. Então, nesse currículo pós-crítico, ele visa isso. Assim como a questão do meio ambiente. Beleza? E questão ambiental. Um currículo inclusivo, ele visa isso. Até porque a gente tem que lembrar que tanto na época do currículo não crítico, quanto até mesmo do currículo crítico, gente, que ganha força nos anos 60 aqui no Brasil, nós temos um Estado brasileiro baseado no desenvolvimentismo, onde que as frases que faziam sucesso eram frases tipo: chega de lendas, vamos faturar. O que significa isso? Vamos derrubar as árvores da Amazônia, lendas da Amazônia, né? Chega de lendas. Vamos explorar os recursos, vamos faturar. Vamos deixar o bolo... Delfim Neto, né? Que Deus o tenha. Ou sei lá quem o tenha. Vamos deixar o bolo crescer para depois dividir. O que é isso? Porra, tô até hoje esperando meu pedaço de bolo. Eu não sei se a sua fatia já chegou aí. Beleza? Vamos deixar a economia crescer. A economia brasileira já chegou à sexta maior do mundo. Não é? Mas até hoje a gente não teve uma coisa chamada divisão de renda. Não é verdade? O Brasil não tem nem renda básica, gente. Aqui não existe renda básica. Né? Tivemos aí essa questão do auxílio emergencial, o que teoricamente poderia ser um ensaio da renda básica, mas que, como o próprio presidente Bolsonaro falou, emergencial é para emergência. Se não tem emergência, não precisa ter auxílio. Bom, palavras do atual presidente. Você discorda ou concorda? Aí é assunto seu. Vamos manifestar isso em 2022, beleza? Mas o fato é que não tem nem renda básica. Então, como é que a gente vai falar sobre distribuição de renda
sem reforma agrária, sem reforma urbana, sem reforma tributária. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o currículo pós-crítico, eu não estou viajando não, pelo contrário. O currículo pós-crítico, ele fala sobre tudo isso. Ele dá voz aos silenciados. Ele vai dar voz àquele que estava subtraído do currículo por questão de renda. Por isso que ele é um currículo inclusivo. É aquele que está subtraído do currículo porque é negro, porque é indígena, porque é nordestino, porque é deficiente físico, porque é deficiente, de forma geral, pessoa de necessidade especial, beleza? Ou seja, é questão ambiental, porque temos que ter preocupação com o meio ambiente hoje, né? Não é mais aquela coisa como a gente aprendia e ensinava em aula de geografia, também sou professor de geografia. Olha, daqui a uns anos vai acontecer isso. Não é mais daqui a uns anos. Ó, está acontecendo isso. Eu sou da época que eu ensinava assim, daqui a uns anos vai acontecer isso. Eu lembro quando eu falei que iria um dia faltar água, a água seria um recurso escasso. Quando eu dei isso a primeira vez na minha aula de geografia, na minha primeira aula de geografia que eu dei isso, meus alunos riram, entendeu? Foi uma turma de pré-vestibular, na Tijuca, um curso grande, famoso, que por questões éticas eu não vou falar o nome, beleza? Que eu já comecei já em coisa assim, meia punk, né? E os alunos riram, gargalharam, entendeu? Por quê? Porra, Rio de Janeiro, porra, estado com nome de Rio, pô, chove pra cacete, água pra caramba, não é? Enfim, mas isso tô falando pra vocês início dos anos 90, tá, gente? Não faz tanto tempo assim não, mas hoje já é uma realidade, não é? É uma realidade total. A gente não é mais uma ficção. Então, a gente conjuga o verbo no presente, não mais no futuro, como a gente conjugava quando fala de meio ambiente. Então, esse currículo, ele vai tratar exatamente sobre isso, beleza? Sobre essas características. Legal? Bacana, gente? Maneiro? Bom, construtivismo, sócio-interacionismo, concepção de conhecimento de currículo, já falamos, né? Beleza? Característica que nós temos. Bom, meus amigos, construtivismo, sócio-interacionismo. Gente, são as teorias de aprendizagem. É importante que saibamos sobre as chamadas teorias de aprendizagem, tá? Até mesmo aquelas que não, teoricamente não estão aqui, que vão cair como opção errada, né? Porque, claro, ele já automaticamente escolheu a concepção dele, a teoria dele, que é o interacionismo. E no caso aqui, sócio-interacionismo. Beleza? E a gente vai ter que falar, e vamos falar também Vygotsky, aquela coisa toda. Bom, primeiro vamos falar do inatismo. O inatismo, gente, rapidamente, é o quê? O que é o inato? Né? Embora caia na parte básica, né? Mas na parte específica vai cair como opção errada. É todo aquele que já nasceu pronto. Ou seja, situações pós-nascimento pouco influenciam na aprendizagem do aluno. Tá? Aqueles que acreditam na genética, tipo, filhos de pais inteligentes, é inteligente, tem um pensamento inato. Aqueles que acreditam que a inteligência pode ser medida, quantificada, tem um pensamento inato, ou seja, teste de QI. Legal? Então, se você crê no teste de QI, você tem um pensamento inato. Já a relação do comportamentalismo, que é o behaviorismo, beleza? É aquele que se baseia no quê? Na relação de repetição. Skinner, que é a relação de quê? Condicionamento. Então, o que seria condicionamento? Você condicionar a respostas positivas. Eu estudei, por exemplo, num colégio comportamentalista. Agora eu vou ter que procurar lá na casa da minha mãe, né? Eu estou transmitindo aqui, como vocês podem ver um pouco a bagunça, tá? Não reparem. É a gráfica. Estou transmitindo da parte gráfica do Projeto 100. Tá ali a outra mesa, o computador,
aqui uma máquina nossa, ali atrás tem uma outra máquina, aqui atrás também tem outra, um arquivo aqui, um outro arquivo aqui, enfim, a nossa mini gráfica que a gente produz nossas apostilas aqui impressas e nossos materiais impressos. Mas está um pouco bagunçado porque, por motivos óbvios, ela não está ativada por conta da pandemia. Mas o que a gente observa? A gente observa exatamente o que? Nessa questão em relação ao comportamentalismo. Eu ganhava medalhas. Primeiro lugar, segundo lugar, o que é isso? Estímulos positivos, né? A respostas positivas que eu estaria dando. Nota, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, tá? Temos o humanismo. O humanismo de Carl Rogers, né? É o quê? Aquele que concebe o aluno como um ser todo, um ser pleno. Então você enxerga o aluno como um ser humano, como uma pessoa que tem problemas emocionais, corpo são, mente são, ou seja, questões físicas, questões alimentares. Por exemplo, a introdução da merenda escolar é um pensamento humanista. O Colégio CIEP, a sua concepção de Darcy Ribeiro, né? Ela é um pensamento humanista. Você vê que a concepção do projeto CIEP, não isso que está hoje, né? Não esse brizolão que está hoje, era o quê? Uma educação em tempo integral. Uma educação que o aluno tinha tratamento odontológico, ele tinha lazer dentro da escola. Então, havia um entendimento em relação ao lazer da escola, né? Atividades esportivas, médicas, alimentares, né? E claro, por motivos óbvios, não foi à frente. Até porque Darcy Ribeiro, ele tem uma frase clássica, uma frase célebre em função disso, que eu acredito que também foi com rancor no sentido do projeto não ter ido à frente, né? Da educação dele, que seria um projeto renovador da educação. Hoje, a gente estaria colhendo os louros. Talvez hoje, a gente não estaria aí com boçais coordenando a saúde e políticas públicas do país e do Estado de criarem hospitais e nem ativarem hospitais, né? Desativarem o troço e está tendo uma nova onda, quer dizer, enfim, uma ingerência total, talvez por louros que a gente poderia colher caso esse projeto fosse à frente. Darcy Ribeiro disse a frase que o fracasso da educação não é por acaso, é um projeto. Existe um projeto para que a educação fracasse. A verdade é essa, é um projeto. E eu tenho para mim que, assim, tudo que vem acontecendo no Brasil também não é mera obra do acaso, é um projeto. Tá? As boçalidades não são boçalidades, são genialidades, muitas vezes de pessoas ruins, pessoas más, que estão ali para se apropriar de coisas para elas. Beleza? E se fazem da imbecilidade e boçalidade como um instrumento da ignorância para justificar o mau caratismo. Porque não é possível, gente, que as pessoas sejam tão idiotas assim, né? De discutir assuntos até mesmo como a Terra é plana. Então, eu parto também dessa teoria, uma teoria de Darcy Ribeiro. Bom, então o humanismo é esse pensamento, Darcy Ribeiro, como a gente está falando aqui, e que eu não fugi do assunto. E claro, o interacionismo, o que vem a ser o interacionismo? Que é o foco da prova de vocês, tá? Ele é o quê? É baseado na influência do meio, na relação do meio, tá? E o meio que a gente está dizendo na relação do sócio-interacionismo, que é de Vygotsky, é o interacionismo que é o interacionismo, né, enfim, né, a gente tem, como eu falei, competências de aprendizado, né, cara? Conta conteúdo factual não se discute, então, né, contra fatos não há argumentos, então a gente não vai falar sobre isso, não é, Silma? Então, a gente até meio que, às vezes, dá uma resposta bíblica para você. Temos que ter o discernimento de aceitar as coisas que a gente pode mudar, ter força para mudar as coisas que a gente pode mudar e aceitar as coisas que a gente não pode mudar.
e muito da ignorância de muitas pessoas, gente, a gente não vai conseguir mudar. Então, Deus tem que dar nosso discernimento para que a gente tenha força para mudar o que pode ser mudado. E o que não pode ser mudado, a gente tem que aceitar. Tem pessoas que serão ignorantes por muitas vidas ainda, para quem acredita em vidas futuras, por muitas vidas. Ok? Enfim, não vai ser nessa geração que vai virar um espírito luz, para quem acredita nisso, quem é kardecista, enfim, né? Embora eu não siga esse credo, eu tenho conhecimento porque eu sou uma pessoa estudiosa de várias religiões, de várias coisas. Sou curioso, né? Sou estudioso e sou curioso. Como Paulo Freire diz, ensinar exige curiosidade. Então, sou curioso e sou estudioso, ok? Bom, mas o fato é que o interacionismo é essa influência do meio. Esse meio pode ser, se for um meio biológico, aí já é um interacionismo ligado ao construtivismo. Por quê? Porque o meio biológico, ele é um meio piagetiano, tá? Que é essa questão do meio biológico influenciando ele, que é uma relação determinista, que é uma relação de adaptação. Então você vê que a obra de Jean Piaget, né, que desenvolve o construtivismo, né, sobre a relação do meio, ela é baseada na obra de Charles Darwin. Porque quando ele fala em adaptação, em relação à educação, é uma inspirada na questão da adaptação ao meio de Charles Darwin por conta da teoria da evolução das espécies. Beleza? Que diz o seguinte, diz basicamente a teoria piagetiana, né, no caso, que ela se divide no processo de assimilação e acomodação. A assimilação que é incorporar novos conhecimentos. E a acomodação é você mudar seus padrões comportamentais, né? Suas formas de pensar, etc. Beleza? Agora, se é um sócio-interacionismo, como também está no programa, aí já é um pensamento de Vygotsky. Porque diz o seguinte, sobre a influência, principalmente do meio social. Então, o meio que influencia principalmente o BS. Vygotsky, ele não desprezava o meio físico. Ele não desprezava o meio biológico. Não desprezava, tá? No entanto, a maior influência é dada pelo meio social, pensamento de Vygotsky, ok? Então, o que acontece? Né? É aquela máxima. Se você acredita, se você crê, né, que o meio social, a interação que você tem com o meio molda o seu conhecimento, no sentido de interação com o outro,